Fala pessoal, tudo bem? João Pedro aqui, a gente tá fazer mais um vídeo para vocês. Hoje analisar, né, o que aconteceu ontem na derrota do Brasil para a Bolívia por 1-0 com o gol do Miguelito lá em El Alto, na altitude, né, de 4.100 metros. Fazer uma análise desse jogo de ontem da seleção brasileira e também uma análise por cima geral dessa campanha nas eliminatórias do Brasil, né, que foi uma campanha turbulenta e uma campanha ruim da seleção brasileira. Antes de tudo, né, aquela coisa chata de sempre, mas eu preciso falar para vocês se inscreverem, compartilharem, deixar o like, comentar, por favor. Estão em busca dos 200 inscritos, então bora pra cima aí. Conseguimos 100 recentemente, vamos em busca desses 200. Então, ó, bora aí pra cima, valeu, bora pro vídeo. Bom, acho que a gente tem que começar analisando o jogo mesmo, e como eu vinha dizendo aqui no começo do vídeo, acho que a gente tem que fazer um disclaimer, tá? É muito difícil analisar um jogo onde você jogou num estádio que tem 4.100 metros de altitude. É o segundo estádio com maior altitude do mundo, e isso altera muito as circunstâncias da partida, tá? A intensidade, a velocidade, o ritmo dos jogadores, tudo isso muda. Os jogadores do Brasil não estão acostumados a jogar isso. E se você viu meu vídeo de previsão ontem, você sabe que o Brasil só ganhou 2 vezes na altitude nesse século. E bom, só pra falar do meu vídeo de ontem, eu errei também, tá? Que a gente admite nossas derrotas, eu pensava que o Brasil ia ganhar o jogo, mas não ganhamos. Bom, então, ó, tendo feito esse disclaimer, eu acho que é importante dizer que não dava pra esperar muita coisa da seleção brasileira na altitude, isso eu já falei também no vídeo de ontem, porque é uma altitude de 4.100 metros, não é algo normal, sabe? Não é algo comum, e claro que isso altera o jogo. Mas mesmo assim, vamos analisar o jogo a partir dessas circunstâncias, tá? Então, só deixando claro que queria fazer esse disclaimer, né? Porque a gente tem que entender que em condições normais eu tenho certeza que o jogo seria de uma maneira totalmente diferente, a altitude altera totalmente, e também o fato de ser o jogo da vida para a Bolívia. A Bolívia agora classificada, né, para as eliminatórias da Copa do Mundo. Eu vi muita gente falando que a Bolívia já está na Copa, mas não é bem assim. A Bolívia vai disputar umas eliminatórias, vai disputar um chaveamento para fazer essa repescagem. Não é mais aquela coisa do último da América do Sul contra o primeiro da Oceania. Agora teremos todo um torneio diferente que vai ser realizado no México, na data FIFA antes da Copa do Mundo do ano que vem, com alguns outros times de outros continentes, da CONCACAF, da Ásia e da África do Sul. E da África do Sul não, que é isso da África só. Tava pensando na África do Sul, porque tava assistindo o jogo da África do Sul contra a Nigéria ontem, mas da África. Então, vai ser, a Bolívia ainda tem um caminho longo, um caminho difícil para chegar na Copa do Mundo, tá? A Bolívia ainda tá longe de estar classificada, mesmo que tem chances, mas não me surpreenderia se a Bolívia ficasse de fora. Bom, agora vamos analisar o jogo mesmo, depois tendo feito esse disclaimer, né? Analisado a situação da Bolívia e tendo feito o disclaimer da altitude. Bom, eu acho que a seleção brasileira, né, foi com seu time reserva, os únicos titulares mesmo da era Ancelotti que jogaram as partidas foram o Alisson no gol e o Bruno Guimarães no meio campo. De resto, o Brasil improvisou não, o Brasil fez mudanças no time, acho que o Ancelotti testou vários jogadores que a grande maioria deles já vestiu a camisa da seleção brasileira e alguns até já foram titulares, com o Carlo Ancelotti, como é o caso do Alexandre, do Lille, o caso do Richarlison também. E bom, eu acho que o Brasil, na medida do possível, no jogo da altitude que eu tava falando, fez um jogo até que ok, mas isso não quer dizer que o Brasil jogou bem, tá? A Bolívia foi melhor que o Brasil durante o jogo, a Bolívia jogou mais, a Bolívia propôs mais jogo, e a Bolívia faz um gol com o Miguelito de pênalti, num pênalti que, na minha opinião, foi super justo, numa entrada do Guimarães. A primeira impressão que eu tive foi que não era pênalti, mas eu fiquei revendo o lance por diferentes clipes e foi pênalti sim do Bruno Guimarães. Acho que tem alguns pontos pra gente falar da seleção brasileira que me decepcionaram. O número 1 deles, pra mim, é o Richarlison, antes de tudo, né? Mais uma vez vamos ressaltar a questão da altitude, mas como eu vinha falando, eu acho que mesmo sendo a questão da altitude, ontem era um jogo onde os jogadores do Brasil, os jogadores que ainda não têm uma vaga garantida ou estão brigando pelo time titular, tiveram chance de mostrar, de serem testados mesmo, e mostrarem que eles tinham chance de ficar, que eles tinham chance de ficar na seleção ao longo do resto do ciclo para a Copa do Mundo, que acontece em menos de um ano. O Richarlison, pra mim, ele foi um jogador ontem que ele não jogou. Pra mim, ontem o Richarlison, quando ele tocava na bola, a jogada de ataque, infelizmente, não fluíam, as jogadas de ataque realmente vinham sendo destruídas, infelizmente, pelo toque do Richarlison, tava com dificuldade de dominar a bola, deu uma finalização no gol só. Acho que o Richarlison foi muito mal. Tem um lance que eu lembro bem, que o Richarlison tá indo correndo pela lateral, correndo pela esquerda, ali quase perto da área, o Paquetá tá com a bola, dá um lançamento aqui na diagonal, fazendo X, e o Richarlison segue em linha reta, ele nem faz a movimentação aqui, e claro, eu sei que a altitude muda isso, eu sei que altera o ritmo de jogo, mas o jogo do Richarlison não foi nada bom, e ele vem mal na seleção brasileira, não é de hoje,
não é só com o Carlo Ancelotti, e mesmo com o Ancelotti, que é um treinador onde ele teve a melhor fase da carreira no Everton, o Richarlison não vem bem. O Richarlison foi titular na estreia do Ancelotti contra o Equador, foi muito mal, ele entra contra o Chile no Maracanã, e pra mim é a pior das substituições, agora como titular da Bolívia, também vai muito mal, tá? Eu acho que é o momento do Richarlison dar uma segurada um pouquinho, do Ancelotti dar uma segurada um pouquinho, e não convocar o Richarlison pra data FIFA de outubro. Eu acho que o Richarlison, cara, tem que provar mais no Tottenham. Ele começou bem a temporada, mas ele tem que mostrar uma certa constância, e talvez voltar na data FIFA de novembro ou só no ano que vem mesmo. Eu acho que tá na hora da gente dar oportunidade pra outros jogadores com a camisa da seleção brasileira. Acho que o Igor Jesus pode buscar uma volta, ele vinha bem na seleção, o Pedro tá em boa fase, talvez pode recuperar a vaga dele na seleção brasileira, jogar com o Ancelotti, entre outros centroavantes, tá? Eu dei o exemplo do Igor Jesus e do Pedro, mas podem ser vários outros, depois a gente fala mais sobre isso. Outro ponto negativo da seleção brasileira pra mim foi como o meio-campo se posicionou. O meio-campo e o ataque, né? Eu acho que eu foquei muito nisso no meu vídeo contra o Chile, que o ataque da seleção tava muito móvel, com todos os jogadores revertendo de posição, os jogadores trocando de posição entre si, vindo buscar a bola, fazer o 10, que o Rafinha, o Estevão e o João Pedro estavam fazendo isso muito bem. Mas ontem, pelo esquema tático da seleção, ficou o Luiz Henrique muito fixo na ponta direita, o Samuel Lino muito fixo na esquerda e o Richarlison muito fixo como camisa 9, sem essa mobilidade que é característica dos times do Ancelotti, característica do jogo do Brasil contra o Chile e contra o Paraguai na Arena Corinthians, os dois melhores jogos, os dois jogos que o Brasil ganhou com o Carlo Ancelotti. Eu acho que o ataque ontem ficou muito fixo, mas isso também não quer dizer que o Luiz Henrique fez um jogo ruim, tá? Acho que o Samuel Lino passou despercebido, não fez muita coisa, mas também não atrapalhou. Já o Luiz Henrique pra mim foi bem, tá? O Luiz Henrique pra mim, eu acho que ele foi bem, pra mim é o grande destaque dessa data FIFA por causa do jogo contra o Chile, e ontem também ele faz um bom jogo, ganha confrontos individuais. Acho que faltou ali a finalização, claro, faltou um passe decisivo ou um gol, mas pra mim do ataque ele foi o melhor, e eu acho que o Luiz Henrique ele tá se consagrando assim um jogador que vai pra Copa do Mundo, ou que pelo menos vai ficar nessas convocações até o final do ano, né, garantindo sua vaga nesse ciclo, tá? O Luiz Henrique foi bem, pra mim foi o melhor jogador da seleção brasileira em campo ontem. Sobre o meio campo do Brasil, eu também acho que faltou essa fluidez. Se você ver o meu vídeo ontem da previsão, eu previ que o meio campo do Brasil também ia ter uma grande troca de posições entre si, entre Bruno Guimarães, o André, o Paquetá, um cada vez indo pra trás, outro indo pra frente, outro jogando como 10, como 8, como 5, eles revezando, tendo uma fluidez, e eu não acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que o Paquetá ficou muito parado como 10, muito fixo como camisa 10, e eu não gosto tanto do Paquetá ali. Claro que eu gosto do Paquetá como camisa 10, mas eu acho que ele tem que ter a mobilidade pro segundo volante, que é o Bruno Guimarães, assim, trocando, o Paquetá indo buscar a bola mais atrás, e o Bruno Guimarães avançando um pouco mais pra frente. Eu acho que isso não aconteceu. E o jogo do André Santos, por mais que eu acho que tenha sido bom defensivamente, eu acho que também faltou coisa pra ele ofensivamente, tá? Eu acho que o Bruno Guimarães, eu acho que o André Santos, acho que não é culpa do André Santos, eu acho que o meio campo inteiro do Brasil podia ter feito mais essa fluidez, essa troca de posição, e podia ter machucado mais mesmo, e machucado, invertido taticamente, assim, o meio campo da Bolívia, machucado taticamente esse meio campo da Bolívia, por conta da qualidade que os jogadores têm. Quanto à defesa do Brasil, o Alisson, cara, sem palavras, não pegou mais um pênalti, beleza, galera, o Miguelito bateu o pênalti muito bem. Aliás, curiosidade, tá? O Miguelito foi o primeiro jogador de um clube da Série B, que ele tá emprestado do Santos ao América Mineiro, a fazer um gol na seleção brasileira, né? O Miguelito que joga muito bem na seleção boliviana, tá? Ainda não teve oportunidade no Santos, mas é o segundo, se eu não me engano, é o segundo maior artilheiro das eliminatórias, só atrás dele, de Lionel Messi. Então, realmente, assim, é um nome pra ficar de olho. Bom, voltando, o Alisson muito bem, fez defesa espetacular, a defesa da cabeçada lá, pô, defesa espetacular. O Alisson é o goleiro titular da seleção brasileira na Copa do Mundo, rapaziada, não tem nem o que discutir aqui, muito bom goleiro. Já quanto à defesa, cara, eu acho que a defesa foi bem, na medida do possível. O pênalti foi um pecado, um erro, um lance individual do Bruno Guimarães, também fez um jogo aqui, na minha opinião. A defesa foi bem, acho que a defesa não sofreu muito, acho que a Bolívia, por mais que tenha jogado melhor, chegou algumas vezes naquela cabeçada, o Miguelito deu alguns cortes, uns chutes de longe, mas a Bolívia não teve grandes chances assim, então eu acho que a defesa foi bem. Eu acho que o Alexandro também é um jogador que provavelmente vai estar na Copa e vai seguir no ciclo, um zagueiro de confiança também, que ontem jogou bem, e o Fabrício Bruno também ontem, cara, é impressionante o físico do Fabrício Bruno ganhando corrida na altitude, é realmente espetacular, assim. Eu acho que o Fabrício Bruno foi bem também, não comprometeu, fez um bom jogo, e gostaria de ver mais do Fabrício Bruno na seleção brasileira. Já os laterais, agora eu tenho umas questões. Cara, o Vitinho, ele entrou, né, ontem a gente fez o vídeo de tarde, o Wesley estava assim, cotado para ser titular, mas o Wesley sentiu um incômodo, sentiu uma lesão, que pode não ser nada muito grave, então jogou o Vitinho do Botafogo e o Caio Henrique na esquerda. Cara, o Vitinho eu acho que fez um bom jogo na medida do que é o Vitinho, do que é o jogador Vitinho, né? Eu acho que é um jogador muito bom defensivamente, que pega um pouco no ataque. Na seleção ontem, eu acho que foi um pouco disso também, né? Acho que não teve muito espaço
para mostrar o que é o Vitinho e o seu futebol, mas também não comprometeu na defesa. Já o Caio Henrique, sim, galera, eu sei, altitude e tudo mais, mas o Caio Henrique, na minha opinião, comprometeu um pouco, tá? Eu esperava um pouco mais do Caio Henrique com a camisa da seleção e não é de hoje. Acho que todas as vezes que o Caio Henrique teve a oportunidade, ele não mostra o jogador que ele é no Mônaco. O Caio Henrique, que é um jogador de infiltração pelo meio campo, um ala que consegue ajudar ali pela ponta no ataque também. Eu acho que ele não fez isso e ontem ele pecou bastante, assim. Eu acho que ele não foi bem ofensivamente, que é onde eu esperava ele bem. Já as substituições do Brasil mudam o jogo, claro, quando entra Rafinha, João Pedro e Estevão, o jogo muda muito pro Brasil, o Brasil começa a atacar mais, o jogo associativo muda muito, a dinâmica no ataque acontece, a dinâmica dos jogadores ficarem trocando de posição. E bom, perdemos para a Bolívia, sim, ninguém quer perder, mas eu também não acho que nenhum absurdo devido às circunstâncias, devido à altitude, devido ao seu jogo da vida para a Bolívia. E graças a Deus acabaram as eliminatórias pro Brasil. É isso que precisa. Porque, cara, foi a pior campanha da história do Brasil das eliminatórias. Eu tô com minha colinha aqui e eu vou ler pra vocês o que o Brasil teve nessas eliminatórias. Teve a pior pontuação da história com 28 pontos, teve a sua pior colocação na história das eliminatórias, ficando em quinto lugar, teve a menor quantidade de vitórias, teve 8 vitórias em 18 jogos, e a maior quantidade de derrotas, que teve 6 derrotas em 18 jogos da seleção brasileira. Isso tudo tem também a defesa mais vazada do Brasil nas eliminatórias, tendo sofrido 17 gols em 18 jogos, né? O que é uma loucura. Então, essa campanha de eliminatórias do Brasil realmente não é nada positiva. E a responsabilidade não é do Carlo Ancelotti, tá, galera? Eu não sou maluco, ele chegou agora, ele não tem nada a ver com isso. A responsabilidade é um pouco dos jogadores? É sim, os jogadores deveriam ter feito melhor. Mas o maior culpado disso tudo, todo mundo sabe quem é. Reginaldo Rodrigues, o ex-presidente da CBF, que comandou um ciclo patético da seleção brasileira, onde a gente teve 4 treinadores, sendo 2 interinos, na verdade, né? O Ramon Dias, que é um treinador que não conseguiu classificar a seleção brasileira para as Olimpíadas, e também, o Ramon Dias não, né? O Ramon Menezes, desculpa, o Ramon Dias é o que ganhou o Campeonato Paulista com o Corinthians. E também o Fernando Diniz, o Fernando Diniz que foi contratado como interino, com o Reginaldo Rodrigues dando entrevistas que o Diniz tinha um estilo de jogo parecido com o Ancelotti, algo nada a ver, e o Diniz, que, cara, teve pouco tempo, ele treinava o Fluminense, a seleção, não acho ele culpado, tá? Mas o Reginaldo Rodrigues criar aquela situação toda, pra mim, foi algo patético, algo que a seleção não merecia passar. E depois ainda do Diniz, a escolha do Dorival, que pra mim, com todo respeito, é algo que eu nunca vou entender, né? O Dorival, ele nunca foi um treinador do nível da seleção brasileira, da maior camisa do mundo, na minha opinião, e fez um trabalho muito ruim. Tirando esses destaques negativos que eu falei, acho também que dá pra destacar que a seleção brasileira perdeu os 2 jogos pra Argentina, né, sua maior rival, uma dentro de casa no Maracanã, e o outro, pra mim, uma derrota histórica da seleção brasileira, tomando 4-0 do Monumental de Nunes, com a Argentina jogando muito melhor que o Brasil, até depois das provocações que tiveram, dos jogadores falando que iam pra bater, que iam pra... Aquela polêmica entrevista do Rafinha e de outros jogadores também, que falaram que iam pra guerra contra a Argentina e perderam, né, de 4-0 pra seleção da Argentina, algo muito triste pra nós, torcedores da seleção brasileira. Mas, galera, não é de tudo ruim, tá? A seleção vem melhorando o futebol assim, desde que o Carlo Ancelotti chegou, a seleção vem apresentando melhora e agora teremos coisas positivas. Acho que o Ancelotti agora já tá um pouco, ainda mais habituado ao futebol brasileiro, aos jogadores que ele tem, já tem uma ideia maior de grupo. Os próximos confrontos do Brasil são, mesmo que sejam amistosos, são confrontos mais difíceis do que a média dos confrontos das eliminatórias sul-americanas, a seleção do Japão e a seleção da Coreia do Sul, principalmente a do Japão, tá? Conseguem sim ser seleções bem competitivas, principalmente a do Japão. Acho que a seleção do Japão vai surpreender muita gente na Copa. A Coreia do Sul, não, mas a Coreia do Sul, pra mim, é uma seleção melhor que o Chile, que a Bolívia, por exemplo, né? Então acho que são jogos onde o Brasil vai ter adversários mais difíceis e... Além disso, acabou as eliminatórias, acabou a pressão. Claro que todo mundo sabia que o Brasil ia para a Copa do Mundo, mas sempre tem esse burburinho, será que vai, será que não vai? E claro que foi. E, bom, agora a gente tem mais tempo, jogos que não valem classificação, que não valem pontos, onde o Ancelotti vai poder testar mais mesmo e implementar seu estilo de jogo, acho que com mais calma, para a seleção brasileira chegar forte na Copa do Mundo. Que convenhamos, galera, é o que importa, tá? Eu também no ciclo não mencionei a Copa América. A Copa América do Brasil foi algo patético, tá? Mas agora falando da Copa do Mundo, voltando, é o que importa, é o que todo mundo quer, é onde o Ancelotti vai ter realmente muito tempo para parar, sentar, trabalhar e comandar a equipe para essa busca do Hexa, que eu acho que mesmo dependendo para a Bolívia, eu reafirmo o que eu falei depois do jogo contra o Chile, eu acho que com o Carlo Ancelotti a gente está assim bem mais próximo de voltar e de ser esses favoritos que nós somos para todas as Copas do Mundo em que disputamos, tá? Eu acho que o Brasil tem total e plenas condições de ganhar a Copa do Mundo. E bom, antes de finalizar, eu só quero falar de um assunto aqui que é o polêmico, que é o assunto dele, né? Assunto do menino Neymar, do adulto Ney agora, né? E galera, é claro, né?
Não acho que o Neymar. Eu falei disso nos meus últimos vídeos. Eu acho que o Neymar vai sofrer pra ir pra Copa. Eu acho que o Neymar tem que apresentar mais futebol pra ir pra Copa do Mundo. Eu acho que o Neymar tem que fazer muita coisa que ele não está fazendo pra disputar essa Copa do Mundo, com certeza. Mas também é um fato, galera, que se o Neymar estivesse saudável durante esse ciclo, que se o Neymar estivesse saudável durante esse ciclo. Claro, ele não estava, tá? Ele não estava. Então não é culpa do treinador que não chamou. Ele não estava saudável. Mas se o Neymar estivesse presente nesse ciclo, eu tenho certeza absoluta que as coisas teriam sido diferentes. Porque passa o tempo, a gente tem vários jogadores que jogam bem na seleção, como o Rafinha, eu acho que o Rodrigo já jogou bem na seleção, o Bruno Guimarães, vários jogadores que jogam bem na seleção brasileira, mas não bem o suficiente igual jogam nos clubes. E a gente tem um cara, uma super estrela, que sempre jogou na seleção o que ele jogou pelos clubes, o que jogou bem, que é o Neymar, tá? Então, cara, se o Neymar se manter saudável, eu acho que tá na hora dele voltar pra seleção, tá? Vou terminar meu vídeo falando isso. Eu já teria convocado ele pra essa, não foi convocado, beleza, super justo, tá? Ele não fez por merecer, ele não merecia a convocação, eu chamaria só pelo nome mesmo, mas agora na próxima, eu acho que se ele manter a rotina de jogos que ele tá tendo com o Santos, ele tem que voltar, o Carlo Ancelotti tem que testar ele, porque se o Neymar não for pra Copa, seria uma injustiça isso acontecer sem ele ser testado, tá? E eu acho que os confrontos contra o Japão e Coreia do Sul, que são seleções competitivas, é hora dele mostrar que ele tem futebol para disputar uma Copa do Mundo, tá, galera? Eu acho que ele precisa ser testado, sim. Eu acho que os jogadores que estão na seleção brasileira, por mais que estejam melhorando, por mais que estejam jogando bem, eu acho que essa é a hora do... Acho que essa é a hora do Neymar mostrar também que ele tem o futebol, mostrar pra gente se ele tem ou não o futebol. E eu acho que tem, tá? Se ele tem ou não o futebol pra disputar essa Copa do Mundo. E na minha opinião, ele tem, na minha opinião, eu acho que ele vai provar isso. Então, enfim, não acho que o Neymar seria o salvador da pátria, não acho que durante o ciclo, não acho que, por exemplo, que o Neymar joga. Vocês podem ver meu vídeo que eu falei do Neymar, tudo isso, que o Neymar pra mim ainda tem que melhorar muito pra voltar ao nível que ele já foi na seleção brasileira, pra ser unânime e tal, mas chegou a hora de testar, tá? Acho que a gente passou um ciclo quase inteiro sem o Neymar, e aconteceu o que aconteceu. Sim, agora é o Carlo Ancelotti, sim, as coisas são diferentes, mas tem que testar o cara. Tem que testar o maior artilheiro da seleção brasileira da história, né? Ele não pode ficar sem ser testado pelo Carlo Ancelotti, e eu acho, na minha opinião, que tá na hora de testar, tá na hora do Neymar voltar pra seleção brasileira assim, tá? Nem que seja no banco de reservas, eu acho que ele tem que ser testado, eu acho que ele tem que ficar pro grupo e com o Carlo Ancelotti. E você, cara, o que você acha? Comenta aí qual que é a sua opinião do Neymar, do ciclo, do jogo contra a Bolívia. Bom, galera, é nóis, muito obrigado por terem assistido. Vou voltar hoje com os vídeos da Copa do Brasil, tá? É nóis, valeu!